Olá, aluno, bem-vindo a essa aula. Meu nome é Luísa, eu sou médica, sou especialista em clínica médica e sou mentora da Medicape. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como transformar questões em aprendizado duradouro. Para a gente começar a nossa aula, nós vamos falar primeiro de aprendizado duradouro. E aí, eu tenho um desafio para vocês. A gente já sabe que para a gente ter um aprendizado realmente duradouro, nós temos que basear nosso estudo em revisão. O nosso cérebro ele foi feito para esquecer, né? Por quê? Senão a gente ia acumular uma série de informações aleatórias, uma série de informações inúteis que atrapalhariam a formação de informações que realmente nos ajudam. Então, o nosso cérebro todo dia processa milhares de informações e só o que é realmente importante fica. Mas como que se dá esse processo, né? Eu tenho essa imagem que eu queria saber se vocês já viram em algum local, se vocês recentemente ouviram falar sobre o que é esse emaranhado, né? O que é esse monte de linha colorida embolada? Vocês já, por acaso, lembram de alguma reportagem, alguma revista que fale sobre o que é isso? Vocês sabem o que é isso? Bom, essa daqui é uma das mais recentes, os mais recentes achados da neurociência, que é o mapeamento detalhado do cérebro de um rato. Então, gente, olha só, isso é o cérebro de um rato, que é, sei lá, 50 vezes menor do que um cérebro humano. Imagina o tamanho das ligações e conexões que o cérebro humano é capaz de fazer por dia. E eu quero que vocês entendam que cada um desses emaranhados de linha é uma informação processada. Como eu falei, nosso cérebro processa vários ao longo de todos os dias. Só que algumas ficam, outras não. Quem não sabe aquela letra até hoje, aquela letra da música do Charlie Brown Jr., tudo bem que talvez isso seja a minha geração, né? Eu tô um pouco velha, mas aquela letra daquela música não sai da sua cabeça, mas você esquece o que aprendeu ontem. Quem nunca, né? Isso porque a gente comunica com o nosso cérebro o que é importante. Por exemplo, talvez não seja a época de vocês, mas antigamente a gente não tinha telefone, né, com agenda aqui para ficar lá salvando o número das pessoas que era importante. A gente tinha um telefone fixo, ou às vezes ligava de um orelhão e tinha que decorar o número das pessoas para conseguir ligar. Então eu sei o telefone da minha mãe de cor até hoje, apesar de que eu não uso mais essa informação, né? Eu vou lá na agenda, clico no nome dela e ligo. Mas eu ainda sei ele de cor, porque eu comuniquei com o meu cérebro que essa é uma informação importante. E como que a gente faz isso? Imagine que o nosso cérebro é uma selva, cheio de árvores, cada árvore é uma conexão, cada árvore é uma informação armazenada. Para você pegar essas informações e transformar numa informação mais concreta, numa memória, o seu cérebro ele tem que sair caçando várias trilhas. Quanto mais uma trilha é usada, mais ela fica marcada, digamos assim. Menos o mato cresce ao redor e tampa aquilo. Então é uma informação de mais fácil acesso. Toda vez que eu transito por essa sinapse, eu mostro para o meu cérebro que aquilo é importante. Então, toda vez que eu dormir e meu cérebro for processar todas as informações, jogar fora o que não importa, ele vai parar e pensar assim, não, isso daqui importa. Porque ela viu isso várias vezes no dia, ela vê isso repetidamente todos os dias, então importa. E foi assim que eu gravei o número da minha mãe, por exemplo, né? É assim que você grava uma série de informações todos os dias. Ok? E aí, por que revisão é importante? Porque, como eu falei, as informações, elas não ficam todas concentradas num mesmo local. Elas ficam espalhadas pelo córtex cerebral. Então, é diferente dessa imagem à esquerda. Ela é mais parecida com essa imagem à direita, em que a gente precisa saber e o nosso cérebro ele precisa condensar essas informações sempre em locais diferentes, mas para ele conseguir trazer essa memória à tona, ele precisa saber exatamente onde estão essas informações
e conseguir criar esse caminho até o nosso conhecimento. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos a gente acessa essa informação, mais ela vai ser esquecida. E esse é um fenômeno muito conhecido e estudado pelo Ebbinghaus, que criou a curva de retenção de conhecimento. Então, quando a gente estuda um assunto, acompanhando por essa primeira linha azul, né? Quando a gente estuda um assunto em até 10 minutos, nós já somos capazes de ter esquecido praticamente 50% do que a gente já viu. Ou mais, né? Se a gente for pensar em uma semana, nós já teremos esquecido 90% do que a gente viu. Então, o que a gente faz para manter esse conhecimento ativo? Revisões. Ou seja, mostrar para o meu cérebro, fazer o meu cérebro caminhar no meio do mato várias vezes, para mostrar que aquilo é importante. E ele, então, armazenar essa memória de forma mais eficiente. E aí, Ebbinghaus, então, propõe o esquema de revisão espaçada. Não preciso ir lá e olhar todos os dias, mas com a frequência mínima necessária para que aquilo não seja esquecido, né? Um dia, depois 3 dias, 5 dias, 7 dias, 15 e por assim sucessivamente, tá? Mas não interessa só quando revisar, mas também como revisar, tá? Revisar não é reler. Então, um grande erro da maior parte dos estudantes é fazer aquele resumo bonitinho, com a caneta lá colorida, e achar que ficar relendo aquilo vai ser suficiente. Não vai, né? Você vai ter um acúmulo muito grande de assuntos para estudar, para revisar todos os dias, e aquilo vai se tornar pouco produtivo, vai ser um trabalho dispensado, energia dispensada à toa, porque não existe uma força potente nesse tipo de revisão, que é a releitura. Por quê? Porque essa é uma metodologia passiva de aprendizado. É como se você só olhasse a trilha ali do meio da selva e falasse assim, aquela ali, ó. Você não efetivamente trilha aquela trilha de conhecimento, né? Você não trilha aquele caminho para mostrar, você não sai lá com o facão cortando o mato para mostrar que aquilo é importante. Você só vai lá e olha de longe e volta. Para você efetivamente mostrar que aquilo é importante, você precisa forçar o seu cérebro a encontrar o caminho daquela informação. Você precisa desbravar a trilha para que ele entenda que aquilo é importante e realmente esse conhecimento vire um conhecimento duradouro. E aí que entra a metodologia ativa de conhecimento. O que é a metodologia ativa do conhecimento? A gente vê a curva a pirâmide de aprendizado, né? Que como a gente já explicou anteriormente, o estudo passivo, ele consegue te garantir apenas 50% de eficiência, no máximo, 50% de eficiência no aprendizado a longo prazo, né? Então, reler aquele resuminho que você fez, só garante 10% de eficiência. Quando a gente vem no estudo ativo, a gente consegue chegar até 90% de eficiência nos nossos estudos a longo prazo, a memória de longo prazo. E o que é o estudo ativo? Nós temos 5 principais que a gente pode usar como estratégia para estudo no geral, mas focando aqui para a residência médica. Primeiro são os flashcards, aulas em voz alta, questões, comentar questões e resumo do zero. Eu vou falar resumidamente sobre cada uma delas. Flashcard é ótimo, tá? É rápido, é prático, você pode levar para qualquer lugar, né? Existem vários aplicativos hoje que você consegue fazer seus próprios flashcards, e só que tem uma pequena desvantagem. Ele tem que, para ele funcionar, ele tem que ser rápido. Então, ele tem que ser informações muito pontuais. É aquele famoso decoreba, tá? Você não consegue pegar um guideline inteiro e colocar no flashcard. Isso fica pouco prático no dia a dia e não aproveita bem o potencial do flashcard. Aula em voz alta. Excelente. Você ensinar os outros, tá ali, ó, é a base da nossa pirâmide de conhecimento. Então, você dar uma aula sobre aquele assunto
faz com que você aprenda absurdamente bem. O problema é, pensa, uma aula expositiva tem em média aí 60 minutos, 40 minutos, uma aula sua da faculdade tinha 1h30, basicamente. Então, você consegue realmente encaixar uma revisão de cada assunto de 1h30? Pensa isso no seu dia. Se torna pouco prático, apesar de muito eficiente, se torna pouco prático. Comentar questões, eu vou deixar por último a nossa cerejinha do bolo. E o resumo do zero. O que é o resumo do zero? Eu pego uma folha em branco e vou escrever tudo o que eu lembro daquele assunto. Ponto. É também excelente, tá? É uma forma de ensinar os outros, só que escrito. Você cria uma aula escrita, um roteiro de estudo da sua cabeça. Só que, mais uma vez, se torna pouco prático, porque para você fazer isso, a revisão se torna muito demorada. E se você for pensar que você tem pelo menos, a medicina inteira tem 400 temas, mas que você tem que estudar em torno aí de 200, 210 temas para as provas do final do ano, vai chegar um momento em que você não vai conseguir fazer resumo do zero de todos os temas todos os dias. Pensa, cada tema você vai ter que fazer uma revisão no D1, no D3, no D5, no D7. Então, isso se torna, vai virar uma bola de neve. Você não vai conseguir dar conta de fazer essas revisões. E aí é que entra as questões e o comentar questões. Então, por que questão? Por que a gente sempre fala em transformar questões em aprendizado duradouro? Porque ele apresenta inúmeras vantagens em relação aos outros métodos ativos de estudo. Então, primeiro, ele é um método ativo, ok, todos os outros aqui são. Ele já tem uma superioridade em relação aos métodos passivos para aprendizado, mas em relação às outras estratégias. A questão, ela pode abordar muitos aspectos de um mesmo assunto. Então, a gente vê uma questão que, por exemplo, aborda tratamento, diagnóstico, conduta, propedêutica. Então, de um mesmo assunto, ele consegue abordar vários tópicos diferentes. Diferente de um flashcard, que já seria para aquele tema mais decoreba, né? Consegue cobrar um conceito por flashcard. A questão, ela é mais ampla. Então, você consegue fazer uma revisão maior dos temas de uma forma mais concentrada, tá? Que é a vantagem em relação à aula em voz alta e o resumo do zero. Porque, apesar de você conseguir ver vários aspectos, você é mais direcionado. Então, não se torna uma coisa extenuante. Fazer uma questão não vai demorar 1h30, né? Você vai analisar as assertivas e vai direcionar o seu conhecimento para aquela que for mais assertiva. Você vai conseguir fazer uma revisão mais ampla, mas em um menor tempo. Uma outra coisa bastante legal nas questões é que te coloca dentro de um cenário da prática médica. Então, a gente vê que a tendência das bancas hoje em dia é utilizar a metodologia OSCE, que seria a imersão do aluno, né, do candidato, dentro de um cenário de prática clínica mesmo, né? Então, ele quer te inserir no contexto do trabalho médico. Então, ele vai lá e coloca um caso clínico, por exemplo. Ele vai lá, te dá um paciente com toda a sua epidemiologia, com toda a sua sintomatologia, e te pede para, em cima daquilo, raciocinar clinicamente. Qual que é a sua propedêutica, qual que é o diagnóstico, qual que é a conduta. Então, veja bem, ele consegue melhorar o teu raciocínio clínico. Não só fazer com que você decore informações. Gente, decorar informação é diferente de você ter informações, é diferente de você ter conhecimento. O conhecimento é quando você consegue agregar as informações, é quando você consegue conectar informações e transformar isso realmente em algo que seja aplicável. Se você só tem informação decorada, você não tem conhecimento necessariamente, né? Você só tem um bando de informações ali. Agora, se elas se conectam e se elas conseguem gerar resultado e praticabilidade, né, e te inserir numa prática clínica, aí sim você tem conhecimento. E é uma coisa que a questão consegue trabalhar e fortalecer no aluno, sabe? Ela te treina para o raciocínio clínico, então você não vai estar só estudando para a prova.
a questão é o mais próximo de um paciente que você vai poder chegar sem atender esse paciente. Então, lá no seu internato, você foi lá e atendeu. No seu trabalho, você foi lá e atendeu. Mas como que você treina a atender um paciente sem ter um paciente? Através das questões, através de uma imersão clínica, através que a metodologia OSSE, que as provas adotam atualmente, conseguem trazer muito bem. Então, é uma vantagem imensa em relação aos outros métodos. E uma outra coisa muito legal é que nas questões você pode sempre associar o comentário dessas questões, a correção da questão. A questão, ela, muito além do que a revisão, ela também é um efeito teste, então você consegue se testar. Também é um efeito, também tem um efeito de você saber o que é mais importante dentro de todo aquele contexto, de todo aquele tema, consegue te direcionar o que é mais importante para que você saiba, né, para que você não perca tempo estudando, sei lá, uma patogenia que não tem tanta aplicabilidade clínica, e também serve para você fazer a revisão, que é o nosso principal objetivo aqui. E você consegue potencializar, então é outra vantagem imensa da questão, você consegue potencializar o efeito dela na revisão. Como? Fazendo a correção dessas questões, fazendo o comentário de questão. O que é comentar a questão? É você pegar a questão e analisar ela como um todo. Então, eu errei isso daqui, beleza. Então, vou corrigir. Letra A está certa, por isso, por aquilo. Letra B está incorreta, porque essa informação está errada. Letra C está certa, porque o valor de corte é outro. Então, você vai e comenta, bem comentadas essas questões. Você associa duas formas ativas de aprendizado. O comentar questão nada mais é do que um resumo do zero direcionado para o que você tem deficiência, que é aquela parte exata que você errou, ou seja, aquela parte exata dentro de todo o universo daquele tema em que você tem alguma dificuldade ainda, entende? Então, por isso que é tão importante e que é tão legal. E como usar essa ferramenta ao seu favor? Então, como usar todos esses métodos que a gente falou de uma forma mais prática, porque, gente, você organizar, é muito interessante que vocês tenham um parceiro de estudo, tá? Alguém que organize as coisas para vocês, porque, gente, organizar dá muito trabalho, né? A gente falou disso numa aula anterior, e se você for lá todo dia e tiver que pensar no que você vai revisar, e aí separa as questões que você vai fazer, e, revisão no D0, revisão no D1, D3, o que eu faço? Como que você gerencia isso tudo? É muito importante você saber quais ferramentas usar para te ajudar, para você poupar tempo na sua organização, tá? E realmente colocar a sua força, o seu empenho em revisar, em estudar temas novos, em se testar, em fazer simulado, né? Ou às vezes até não usar a sua energia, simplesmente descansar, né? Ter um descanso mental para você conseguir aprender mais e melhor também. Então, claro, o Medcare, para mim, é uma das melhores ferramentas, porque nele você consegue fazer a revisão espaçada, tem simulado, tem prova na íntegra, tem tudo para você fazer. O Anki é um bom software para quem gosta de flashcard. Então, eu sou a favor, sim, de flashcard, mas entendendo as limitações desse método. O Anki é um aplicativo, se não me engano, ele é gratuito para Android. Não lembro se para iOS ele ainda é gratuito, ou se ele, na verdade, eu acho que ele é pago. Não sei se ele continua sendo pago, mas é muito legal. Também tem um esquema de revisão espaçada dos flashcards, comentários e questões, sempre, de preferência, escrito à mão, tá? A escrita à mão é muito melhor. Não consigo, porque eu faço no plantão, porque eu me dou bem melhor digitando. Tudo bem, faço digitado. Mas eu faço no plantão e eu não consigo parar para escrever, é muito mais rápido se eu só pensar. Tudo bem, então faça mentalmente, mas faça. E por último, o resumo do zero, eu sempre recomendo para aquele aluno que não consegue progredir no tema. Vai lá, faz, estuda, mas ainda assim tem muita dificuldade. Tudo bem. Aí o resumo do zero aplicado a esse caso específico é muito melhor, tá? E aí você pode usar mapas mentais e a técnica da folha em branco.
Para mapa mental, tem alguns aplicativos legais para você montar, é mais fácil, né? O Mind Map, o Canva, por exemplo, você pode fazer à mão, e a folha em branco sempre manual ou digitado. Lembrando que a mão é muito mais eficiente para lembrar dos conteúdos, tá? E, gente, lembre de todos, a superioridade da questão, pelos seus inúmeros benefícios e vantagens em relação aos outros métodos, é inegável. Então, por isso que a gente sempre fala, questão é a estrela, é fácil de fazer, você consegue fazer em qualquer lugar. Se você tiver o aplicativo certo, você consegue fazer nos intervalos entre um paciente e outro, entre um ambulatório, depois, durante um plantão, quando você tiver um tempinho mais descansado, um tempinho que esteja mais ocioso. Então, a gente sempre fala, a questão, ela tem essa superioridade por ser prática, por ser muito eficiente e também por conseguir fazer essa imersão do aluno e do médico já formado num cenário prático, né? Ele consegue testar muito mais do que informações, ele testa conhecimento, ok? E como que eu mantenho essa rotina de revisões? Mais uma vez, organização. E aí, sempre que você puder, terceirize essa organização. Sempre. Então, se tiver um aplicativo, uma inteligência artificial que faça por você, gente, coloque na mão dessa ferramenta. Por quê? Você só precisa se preocupar em fazer. E aí, a questão, um grande benefício da questão é que ela é progressiva. Então, quanto mais questões você fizer de um tema, mais você aprende com as questões. Então, é escalonável, digamos assim. Quanto mais você fizer, mais você aprende. E, idealmente, a gente sabe que quanto mais fizer, mais aprende, você tem que ir aumentando o seu número de questões todos os dias ao longo do ano, para chegar no final do ano fazendo em torno de 80, 90, até 100 questões por dia, para que você realmente consiga revisar todos os temas que você tem que revisar. Só que sempre, gente, tenham calma, né? Devagar, rápido você chega mais cedo, mas devagar você vai mais longe. Então, não comece um ano já querendo fazer 100 questões por dia. Coloque metas menores, né? Então, primeiro de tudo, opte por apps que já forneçam um algoritmo de revisão pronto. Faça da revisão um estudo diário, então revise todos os dias, mas nem que seja pouco, mas revise todos os dias. E um app com certeza te ajuda nisso, né? Estabeleça metas pequenas no início. Então, se você vai começar a estudar hoje, não coloca 50 questões por dia, coloca 20, mas se propõe a fazer 20 todos os dias. Conseguiu fazer 20 questões todos os dias durante uma semana? Beleza, então faça 22 na próxima, 25, depois 28, 30, 32, 35, entendeu? Vai aumentando progressivamente. Dessa forma, você consegue aumentar, se acostumar a fazer questões, você consegue achar espaços no seu dia para fazer essas questões e aumentar a sua velocidade, né? E também aproveite esses momentos para fazer a correção dessas questões, tá? Crie a sua metodologia. Então, o que eu falei, para eu começar, para eu conseguir fazer as questões, eu vou acordar 15 minutos mais cedo, eu vou chegar no meu plantão mais cedo e aproveitar aquele tempinho para fazer, eu vou aproveitar o intervalo do almoço, e aí como é que eu faço? Eu faço todas as questões e depois corrijo, ou então eu faço e corrijo, cria a metodologia que funciona melhor para você, tá? Quero associar com flashcard? Não vou associar com flashcard? Estabeleça micrometas diárias. Então, para aquele aluno que às vezes é muito difícil ir lá no final do dia e completar todas as suas metas, crie metas menores. Então até o horário do almoço eu quero ter feito 15 questões. Se sua meta diária é 20, você só tem mais 5 para fazer ao longo do dia. E sempre, gente, corrijam as questões erradas. Crie seus próprios comentários. Não só leiam o comentário que está pronto. Lembra, leitura por leitura é um método passivo de estudo. Dessa forma, não tem os benefícios de um estudo ativo, ok? E sempre foco na compreensão.
vocês precisam entender o assunto, não só gravar. Mais uma vez, entendam o assunto, não só grave. A questão te ajuda nisso, né? Você precisa formar um raciocínio clínico, você precisa pegar essas informações, agregá-las e fazer delas realmente um conhecimento para conseguir aplicar na prática, certo? Pessoal, espero que essa aula tenha ajudado muito vocês. Desejo bons estudos a todos. Para quem vai começar a se preparar para o ano que vem, estamos à disposição. Qualquer dúvida, mais uma vez, meu nome é Luísa, sou mentora e especialista em clínica médica e nos vemos na próxima aula.